Bom galera, essa técnica existe no universo de Cavaleiros do Zodíaco, porém não é vista com tanta frequência quanto em Dragon Ball, por exemplo, sendo longe ainda de estar ao alcance de qualquer Cavaleiro de Atena. O único verdadeiramente capaz de desafiar o tempo e espaço desta maneira é Mu de Ares. Ele consegue mover a si mesmo, além de objetos e outras pessoas, como visto na luta contra os 3 renegados. É claro que Mu não possui habilidade de teleportar dentro das 12 casas, já que a barreira de Atena protege o santuário bloqueando teleportes. E por isso, nessa luta contra Saga, Camus e Shura, Mu se teleporta dentro de sua própria casa zodiacal. Diferente do que alguns acreditam, os Cavaleiros da Constelação de Touro não mudam seus nomes verdadeiros para Aldebaran quando recebem a armadura. Essa ideia apareceu em The Lost Canvas, onde o Cavaleiro de Touro Asgard muda seu nome para Aldebaran, a estrela principal da Constelação de Touro. Porém, na história, é apenas ele que fez essa mudança. Agora, tanto Teneu de Touro como Harbinger, Francisca e Ox utilizam seus verdadeiros nomes. E o Cavaleiro de Touro da saga clássica se chama Aldebaran desde seu nascimento. Sendo assim, Asgard foi o único Cavaleiro de Touro que trocou de nome. O distúrbio psicológico de Saga é revelado com todas as letras por Mu de Ares no mangá, dizendo que Saga era um caso típico de dupla personalidade. No caso de Saga, o bem e o mal estavam confrontados de tal forma que quando prevalecia o bem, ele tinha aspecto de um deus, mas quando o mal era dominante, ele podia se tornar um demônio perverso. Porém, hoje em dia sabemos que Mu estava errado. Saga não tinha dupla personalidade, mas sim dividia seu corpo com um outro espírito, o espírito maligno Lemuri, criado pela deusa Ker, a irmã de Thanatos e Hypnos. E Saga foi possuído por esse espírito quando ainda era bebê e acabava mudando de lugar com Lemuri no decorrer de sua vida. Uma curiosidade dos fãs é o verdadeiro nome de Máscara da Morte, o Cavaleiro de Câncer. Sabemos que ele é chamado assim porque MDM arrancava o rosto das pessoas que derrotou e os pendurava na casa de Câncer, sendo assim um verdadeiro psicopata, porém seu nome original nunca foi revelado na história. Apesar do mangá trazer Seiya como protagonista, a Toei Animation achou que seria interessante transformar a Aiolia no personagem principal de Cavaleiros do Zodíaco. Obviamente, Kurumada foi contra a ideia e preferia que Seiya de Pégaso e os outros Cavaleiros de Bronze fossem o foco da trama, enquanto os Cavaleiros de Ouro fossem transformados em vilões. Porém, essa ideia foi reaproveitada em Cavaleiros do Zodíaco, Soul of Gold, ou então Alma de Ouro, a saga que é protagonizada pelo Cavaleiro de Leão e os demais Cavaleiros Dourados, lutando contra os Guerreiros Deuses e o Deus Loki. Além, é claro, de episódio G clássico, que também é protagonizado por Aiolia de Leão. Se já é esquisito pensar que os Cavaleiros de Bronze foram escalados para lutar ainda na adolescência, veja essa situação. Quando Aiolos de Sagitário foi acusado de traição, Shura foi correndo atrás dele para não deixá-lo fugir do santuário. O Cavaleiro Shura de Capricórnio tinha entre 10 e 11 anos, e como sabemos, ele foi o principal responsável pela morte de Aiolos de Sagitário, que na época tinha 14 anos. Muita gente ainda não acredita e acha que é filler ou simplesmente não sabe mesmo, mas o 13º Cavaleiro de Ouro realmente existe na história canônica. Apesar de, em teoria, existirem apenas 12 casas zodiacais, em um passado distante a casa de Serpentário era ativa e tinha seu cavaleiro chamado Asclépio, que inclusive possuía um poder acima dos demais, considerado como um cavaleiro lendário. No entanto, a sede por poder tomou sua mente e ele foi deposto e selado pelos deuses, reencarnando assim no século XVIII pelo corpo do cavaleiro Odisseus de Ofilco. E essa história acontece na saga Next Dimension, que é a continuação da saga de Hades clássica. Aqui no canal vocês vão encontrar a playlist com mais de 40 vídeos contando essa história, então vou deixar o link no primeiro comentário desse vídeo para vocês assistirem. Por mais incrível que pareça, o golpe do Cavaleiro de Gêmeos nunca foi usado pelo Saga nas primeiras temporadas do anime clássico, e Saga utilizou a explosão galáctica pela primeira vez no filme A Batalha de Abel. Depois disso, tornou a usar a técnica apenas na saga de Hades, e nos mangás e nos jogos, Saga utiliza o golpe para derrotar os Cavaleiros de Bronze, mas Ikki se sacrifica e recebe o impacto sozinho para salvar Seiya. Essa cena, porém, não foi pro anime, e curiosamente, na saga de Poseidon, Canon utiliza a explosão galáctica em Ikki e o Cavaleiro de Fênix reconhece o golpe, sendo um erro parecido com Yoga e Camus,
onde nas 12 casas Yoga chama o aquariano de mestre do meu mestre, e na saga de Hades ele chama Camus de mestre, esquecendo assim a existência do Cavaleiro de Cristal, que existiu apenas no anime, e seguindo o cânone do mangá, como Camus sendo o mestre diretamente de Yoga. Bom galera, primeiramente vamos falar sobre o nome de Seiya de Pégaso, e como sabemos ele é o protagonista da série, e seu nome significa Arrow Star, ou seja, flecha estelar, sendo então uma metáfora para um meteoro voando pelo céu noturno. É justamente por isso que os golpes do personagem estão relacionados a meteoros e cometas. Além disso, seu nome Flecha Estelar também é uma referência ao seu signo de Sagitário, fazendo alusão ao personagem ser o sucessor de Aioros e, portanto, vestirá a armadura de Sagitário. Todo mundo sabe que em teoria um golpe não funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro, porém um detalhe que muita gente não sabe é que Ikki foi o primeiro e único cavaleiro de Fênix oficial até o momento, sendo assim nem antes e nem depois de Ikki existiu outro cavaleiro que trajou essa armadura. Pode ser difícil de acreditar se levarmos em consideração somente a aparência de Seiya e de seus amigos, mas os Cavaleiros de Bronze eram todos adolescentes. Seiya e Shun possuem 13 anos de idade, Shiryu e Yoga com 14 e Ikki de Fênix sendo o mais velho com 15 anos. Você já sabia disso? Comenta aí pra eu saber. Sabe os Cavaleiros de Aço, o Mestre Cristal, o Cavaleiro do Fogo e os Cavaleiros Fantasmas do Caribe? Pois é, nenhum desses personagens existe na história original do mangá e foram criados unicamente para permitir desdobramentos diferentes no roteiro do anime, tornando a história mais extensa e muitas vezes mais confusa também. Por exemplo, enquanto Camus já é um mestre de Yoga no mangá, no anime Camus foi mestre do Cavaleiro de Cristal, que por sua vez foi mestre do Yoga, além de várias outras situações que acabaram sendo mais mirabolantes e confusas do que realmente são na história cânone do mangá. Pois bem galera, essa é mais uma das inúmeras diferenças entre o mangá e o anime. Na história original, quando os Cavaleiros de Bronze precisam enfrentar os Cavaleiros Negros, existem dois Cavaleiros de Dragão Negro, sendo Shinadekuro e Fukuryu. Além de tornar a batalha mais complicada, os produtores decidiram que seria desnecessário e confuso apresentar dois cavaleiros dividindo o mesmo título. Assim, um dos personagens foi cortado, simplificando assim a batalha de Shiryu contra o Dragão Negro. Originalmente, a ideia de Kurumada era que Athena não tivesse uma reencarnação física na história, sendo assim Saori Kido não existiria, cada personagem teria de encontrar Athena dentro de si próprio, uma metáfora para que os personagens buscassem sua força interior, mais ou menos como acontece quando os cavaleiros elevam seus cosmos e despertam um novo sentido. Eu acho mais prático e objetivo a Athena ter um corpo físico para os cavaleiros protegerem, mas e vocês, o que acham dessa ideia? Daria certo? Por mais bizarro que possa parecer, o mangá descreve que os 100 órfãos selecionados para treinar para Cavaleiros de Bronze são todos irmãos, ou seja, eles nunca foram exatamente órfãos. Porém, desses 100 irmãos, apenas 10 sobreviveram e se tornaram Cavaleiros de Bronze, sendo eles Seiya de Pégaso, Shun de Andrômeda, Yoga de Cisne, Shiryu de Dragão, Ikki de Fênix, Jabu de Unicórnio, Ichi de Hidra, Nath de Lobo, Ban de Leão Menor e Gek de Urso. Pois bem galera, no mangá é revelado quem seria o pai dos Cavaleiros de Bronze. Eles são filhos de Mitsumasa Kido. Sim pessoal, Mitsumasa teve 100 filhos com mulheres diferentes e depois mandou eles em busca das armaduras de bronze. No entanto, esse parentesco não foi apresentado no desenho animado e no anime Mitsumasa Kido é apenas o avô adotivo de Saori Kido. E coincidentemente, o nome de Mitsumasa carrega as mesmas iniciais do nome do autor de Cavaleiros, o Masami Kurumada. Muita gente acredita que Seiya foi inspirado no protagonista de Ring Nikakero, o primeiro grande sucesso de Masami Kurumada, que abordava uma temática de boxe. No entanto, se pararmos para analisar, diversos dos personagens de Kurumada carregam traços semelhantes aos do Seiya e de outros cavaleiros também. Acontece que ele utiliza um artifício consagrado pelo estúdio Clamp, um grupo de mangakás que reaproveita os visuais de seus personagens em diversos animes. A ideia é que o público os veja como atores trabalhando em diferentes papéis em cada universo. Justamente por isso, Seiya é tão parecido com Takane Ryuji, o protagonista de Ring Nikakero, e Teppei Takamiya, o protagonista de Beat X, já que os três são interpretados pela mesma pessoa. Galera, gostaram das curiosidades? Comenta aí pra eu saber e, é claro, compartilhe esse vídeo com os amigos para ajudar o canal a crescer. E no mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmos?